inerentes à arquitetura da informação. O diagrama de fluxos é basicamente o diagrama que vai mostrar quais são as principais rotinas e ações que o nosso site executa. Certo? Então, por exemplo, aqui eu havia mostrado para vocês, nesse outro slide, algumas rotinas e ações: publicar conteúdo, registrar-se, logar, editar perfil, editar conteúdo. Tudo isso são ações que nós podemos desenvolver num site colaborativo. Certo? E isso é um exemplo de um mapa de site que usa elementos de diagrama de fluxo. Certo? Diagrama de fluxo porque toda vez que nós entramos com os nossos dados no site, nós somos levados a tomar decisões. Se isso der certo, você vai por aqui. Se der errado, você vai por aquele outro lado. Certo? São essas ações que um diagrama de fluxos descreve. Certo? Uma outra etapa técnica é a construção de uma taxonomia. Nós precisamos entender, certo, como é que os dados circulam no nosso site, certo, e que dados são esses. Se, por exemplo, eu penso um conteúdo para o meu site, certo, como é que é esse conteúdo? Esse conteúdo ele tem um título, ele tem uma data de publicação, ele tem um autor ou não tem um autor aparente, certo? Quais são os campos textuais que devem ser preenchidos quando eu publico esse conteúdo? Certo? Por exemplo, quando eu crio um cadastro no meu site, quais são os campos que eu devo preencher? Certo? Meu nome, meu endereço, meu telefone, meu CPF, meu login, minha senha. Que dados são esses? Meus principais interesses, certo? Que dados são esses que eu preciso preencher? Então é isso que a taxonomia descreve. E os wireframes é o elemento mais visual, o esqueleto visual do nosso site, ainda sem a camada de layout propriamente dito. Só um esqueleto, só um módulo, certo? Todas essas são as 4 principais etapas de construção de um briefing efetivamente. Certo? Aqui a gente vai trabalhar só com a primeira delas, só com uma resposta àquele roteiro que eu passei para vocês, um roteiro qualitativo, textual, certo? De 1 a 2 páginas, 3 páginas no máximo, já está mais do que suficiente para a gente ter um trabalho aqui para o nosso curso. Certo? E aí, deixando de lado a parte técnica chata que faz todo mundo franzir a testa, certo? A única coisa importante é a gente evitar esse tipo de relacionamento com o cliente, certo? Deixando de lado essa parte técnica, eu vou apresentar para vocês só alguns modelos teóricos de organização de experiência, para a gente pensar, primeiro, como a gente pode pensar o aspecto da publicação, da interação através do nosso site, certo? O que efetivamente consiste num site colaborativo, certo? Através de alguns modelos teóricos. E segundo, para a gente pensar também a relação entre esses modelos e outros modelos teóricos próprios da ciência política. Então, quando a gente fala em arquitetura da informação, vocês vão ver que a gente tem uma íntima relação com alguns aspectos da ciência política. A gente brincava dizendo no Overmundo, por exemplo, que o Overmundo perfeitamente daria uma tese de doutorado em ciência política, né? Porque as guerras entre a comunidade, o relacionamento das pessoas entre elas é bastante curioso. Na semana passada, por exemplo, eu vinha lembrando uns casos de crises de moderação que a gente teve no site, bem interessantes, assim, que faz a gente de fato pensar muito sobre a natureza humana. Eu dizia, a gente teve casos lá, por exemplo, de um cara que resolveu criar 40 perfis diferentes para ele, para sair votando em tudo que é conteúdo dele, certo? A gente tinha casos de pessoas que criavam perfis fictícios e não só pura e simplesmente criavam um fake e deixavam lá. Eles criavam um diálogo entre ele e os perfis fictícios. Por exemplo, tinha um cara que tinha uma filha, né, que a filha era o perfil fake dele, certo? E que ele criava lá os diálogos dele com a filha, do site. Certo? E aí eu... Pois é, e aí eu dizia, né, isso no fundo
cara que está do outro lado, né, é que isso é facilmente identificável. Para o resto da comunidade, ele de fato tinha uma fila. E eu consegui identificar ali, tem um cara fazendo login com 2 usuários diferentes no intervalo de menos de 10 segundos. Certo? Então tem alguma coisa estranha. Se essa ação se repete, então, né, a gente consegue observar alguns padrões. Quem está do outro lado, né, um cara que criou 40 perfis diferentes no intervalo de, sei lá, 40 minutos no site, todos eles a partir do mesmo IP, alguns com nomes parecidos, apelidos parecidos, embora no site a gente exigisse, nessa época, a gente exigisse CPF, então o cara arranjou 40 CPFs diferentes. Certo? CPFs válidos? CPFs válidos. Depois a gente inclusive pegou 2 pessoas que diziam: mas eu nunca fiz cadastro no seu site, agora eu estou tentando e o meu CPF está dizendo que já tem um cadastro. Aí a gente foi atrás e entendeu que esse estava no bolo. Então tem uns casos muito curiosos assim, para a gente pensar sobre isso. É esse tipo de relação com a comunidade que muitas vezes fica na fronteira da psicopatia, sei lá. Tem um filme muito interessante sobre casos desse tipo que se chama Catfish, que é um filme americano, você conhece? É muito interessante sobre... É difícil falar do filme sem falar de segredos que vão ser descobrindo pouco a pouco. Vai ser sobre este tipo de amizades na internet que são meio falsas. Um cara que filma seu irmão assim com uma câmera, porque o irmão desenvolveu uma amizade na internet e pouco a pouco se torna toma muito espaço na vida dele e progredindo no filme você vê que foi tão bom que ele esperava. É muito interessante porque entre o documentário e o filme real tive uma investigação muito boa sobre esse assunto. Esse filme é baseado em fatos reais, Esse filme é baseado em fatos reais, É mesmo fato real, porque o irmão é um realizador, um diretor que filma tudo. Ele sempre filma tudo, então ele teve muitos... Ele começou a se interessar por essa história, por seu irmão, a pessoa que ele encontrou na internet, e começou a filmar tudo e depois se tornar uma investigação tipo policial e real. É muito interessante. Então, o que eu quero introduzir aqui com mais profundidade é esse tipo de modelo, que ajuda a gente bastante a pensar o que a gente pode compreender como um site colaborativo. Esse slide está aí na postura de vocês, se não me engano, lá no finalzinho. Esse é um modelo teórico desenvolvido pelo Marco Davis, que é um pesquisador de jornalismo online. E aí ele vai dizer o seguinte: pesquisando portais jornalísticos, vai estabelecer uma tipologia de portais, de sites jornalísticos, de acordo com 2 critérios fundamentais, esses que ele dispõe num gráfico cartesiano. Uma delas, um desses critérios, é a possibilidade de emissão no site, ou seja, quem é que pode publicar determinado conteúdo.